Tá ligado? O microfone tá ligado. Respiração. Como você pode usar a respiração para melhorar o seu sistema nervoso quando ele é ativado na crise do pânico e da ansiedade? Como que a respiração parece muito simples, parece uma coisa muito fácil, porque nós respiramos toda hora, todo segundo. Não, acho que é mais ou menos 14, a média é 14 respirações por minuto. Uma respiração normal. Como que você usa isso? Essa ferramenta poderosa, automática, aliás, do nosso sistema autônomo, automático. O único que nós podemos ter o controle é a respiração. A gente, opa, não entrei ao vivo aqui. Nós não temos controle na digestão, no fígado, no rim, em todos os outros órgãos que trabalham automaticamente, nós não podemos controlar. Deixa eu só limpar essa câmera aqui. Mas a respiração sim, e ela é poderosa. E eu recebo, por exemplo, mensagens do tipo assim, Adriana, quando eu respiro profundamente, eu sinto mais ansiedade. Vou te explicar por quê. E a câmera está virada para trás, né? Então vamos virar para cá. Eita, câmera. Hello, hello, galera. Vamos entrando. Agora eu acho que tá certo. Espera aí, peraí. Vão entrando. Peraí. Tô ao vivo aqui no YouTube. Eita, eu vou ter que cortar o começo ali. Hoje nós vamos falar sobre a respiração. Vou ter que cortar o começo. Acabou que tava gravando errado. Você não precisa de mais controle. Como que eu controlo a ansiedade e a crise do pânico? Parece que você precisa de estar no controle, precisa saber como controlar. Eu vou dizer que a respiração é poderosíssima para você ativar o seu sistema de calma, tranquilidade, que é o sistema parasimpático. Como eu estava dizendo, nós temos... vamos ver aqui se eu entrei na live. Nós temos várias funções no corpo que são autônomas. A gente não manda. O batimento cardíaco, nós não mandamos nele, na digestão, se vai funcionar o rim, o fígado, tudo isso o corpo trabalha no automático. Ele sabe automatizar tudo isso. Entre as funções automáticas do nosso corpo, a respiração, que também é automática, é uma das únicas que nós podemos controlar. E hoje eu vou te ensinar como fazer uma respiração corretamente para você enviar uma mensagem para o seu cérebro de que está tudo bem, de que você não está em perigo, para ele desativar o sistema de alarme, de fuga e luta que é ativado na hora da crise do pânico. Então, se você, de repente, tem um medo súbito de morrer, parar de respirar, coração acelerado, tremores, náusea, tontura, angústia no peito e vários outros sintomas que são característicos de crise de pânico, na hora que a pessoa está numa crise de pânico, se você treinar a sua respiração adequadamente como um exercício, como uma terapia, como uma ferramenta que você tem nas suas mãos a qualquer momento para mudar o seu corpo e esses sintomas e trazer segurança, é a respiração. Entende? Muito difícil. Eu tenho uma pessoa aqui no YouTube, a Simone, que escreveu assim: como é difícil respirar com atenção. Por quê? Porque é uma coisa automática. A gente não pensa para respirar. Nós precisamos e a ação é automática. Não pensamos para agir. É uma coisa que você não pensa. Então, por isso que se torna um exercício. Porque quando você para
Para fazer isso, você tem que estar com atenção. E é muito fácil você começar a fazer esse exercício e depois de 3, 4 respirações guiadas, que é chamado, com a atenção plena nisso, você desfocar e fazer outra atividade. Falar, eu tava fazendo a respiração e esqueci. Nossa, eu comecei a mexer nisso, comecei a fazer aquilo. Mas quando você entender e fazer e ver o benefício, o resultado, nossa, você vai falar assim, eu não sabia. Eu nunca imaginei que só de mudar o padrão respiratório, que é a frequência e o tipo de respirar, o jeito de respirar. Espera só um pouquinho, eu sei que tá tampando aqui o microfone, eu queria desvirar aqui que tá torto. Você já consegue controlar a sua ansiedade. Você já consegue ter um controle, pelo menos, da crise do pânico, pelo menos na hora que as coisas explodem. Sabe aquele auge, onde você fica assim, o auge do medo, e depois isso vai diminuindo, aí passa uns minutos, as pessoas perguntam, e aí, você tá melhor? Ou você mesmo, né, se você estiver sozinha. Você fala, nossa, melhorei, nossa, consegui melhorando. Então, eu acompanho muitas mulheres que vivem no estado de alerta, de angústia, de medo e de ansiedade, né? E hoje eu vou ensinar esse um passo. Resolve muito. É a solução definitiva para tudo? Talvez. Talvez sim. Pode ser. Mas se você tiver outras coisas junto, se você tiver problemas não resolvidos, se você tiver dentro da sua casa, na sua convivência familiar ou no trabalho, o gatilho que dispara a sua crise do pânico e ansiedade, o seu medo, em outras palavras, o que te leva a ter isso, só a respiração não vai resolver, porque você tem que resolver o problema que está por trás disso. Crises de ansiedade, crises do pânico, elas nunca são por si só um problema. Por isso que quando eu falo para você, você quer vencer o medo de ter crise do pânico, quando você foca que é somente a crise do pânico, você pensa assim, se eu não tivesse esse medo de morrer, se eu não tivesse esse medo quando o meu coração dispara, estava tudo bem, porque no mais a minha vida é boa. Então, o método IDAI que eu ensino, mais a respiração, que tá no método IDAI também, que é a parte da letra I, final, que é você interagir com o presente. Quando você traz a sua atenção pro agora, você desfoca do futuro, você já melhora, já resolve sua situação. O resto tem que ser resolver o problema. Não adianta empurrar o problema ou achar que o problema é só os sintomas em si só. É a mesma coisa de você ir no médico e falar assim, doutor, eu tô tendo febre todo dia e febre altíssima. Minha cabeça dói e eu já tomei muito antitérmico para baixar a febre, mas ela volta. A hora que o remédio acaba o efeito, eu fico com febre de novo. Eu não sei o que tá acontecendo. E o médico vai te dar uma dose mais alta de antitérmico. Não, então toma esse aqui que esse vai baixar a sua febre. O problema está na febre? Não. A febre é um sintoma. O problema está o quê? Na doença de trás da febre. O seu corpo está reagindo a uma infecção, a uma bactéria, a um vírus, a um problema interno. E isso está fazendo com que a grande atividade para o seu corpo retornar à homeostasia, né, a matar essa bactéria ou esse vírus ou essa infecção, inflamação, seja lá o que for, a causa da febre, enquanto ele não estabilizar, a temperatura aumenta, porque as atividades das hemoglobinas, das células brancas, dos leucócitos, neutrófilos, todo o nosso sistema imunológico está em ação, em grande atividade. E esse aumento da temperatura é benéfico para esse processo de cura, né, da infecção. O médico tem que ver o quê? Fazer um exame de sangue, ver que tipo de bactéria que é, se é bactérias negativas, positivas, qual tipo de antibactericida ele vai te dar, antibacteriano, ou é antifúngico, ou vários, e depende da região, se é do sistema respiratório, bronquite, pneumonia, se é do sistema urinário, tudo isso. A crise do pânico e da ansiedade, nós temos uma ideia de que ela é um problema da cabeça, só da cabeça, mental.
meu corpo tá bem, meu espiritual está bem. E isso é um ledo engano. Por isso não temos muitos resultados positivos quando você foca em resolver só uma parte do seu eu, do seu ser. Então, hoje na respiração, que eu vou te ensinar agora como você respira de forma eficaz para diminuir o medo, a angústia, a ansiedade, saiba que você vai diminuir. Você vai ter o controle. O medo não vai te dominar. Seu coração vai voltar aos batimentos cardíacos, sua respiração também. Você vai desativar a luta e fuga do seu corpo. Mas você está livre de uma próxima crise do pânico? Não. E de ansiedade também não. O problema está resolvido. Eu vou jogar todos os meus remédios fora que o psiquiatra me passou e não tomo mais, que agora eu aprendi uma solução. A Adriana, terapeuta, me ensinou a respirar. Com isso em mãos, acabou meus problemas. Não. Entenda que dificilmente, raramente, um problema de saúde, em qualquer nível, ele vai ser resolvido com um só passo, uma só solução, uma só coisa. Não vai. Raríssimo. Escreve aqui, o que é que você já resolveu com uma coisa? Você fez uma coisa, uma única coisa e resolveu. Quando você for olhar o que você realmente fez, você vai ver que teve etapas, teve passo a passo. Primeiro eu fiz isso, aí eu fiz aquilo e aí eu cheguei no resultado. A respiração que eu vou te ensinar, você precisa treinar. Você vai treinar quando você não está em crise do pânico, quando você não está com medo, quando você não está desesperado achando que vai morrer. Você tem que treinar antes. Na agenda emocional que eu já fiz no grupo, que aliás, deixa eu falar para você, no dia 1º de agosto eu vou abrir uma nova turma de grupo terapêutico, onde eu faço terapias com várias pessoas ao mesmo tempo, várias mulheres. Esse chamado é só para mulheres. Se você tem interesse, você vai lá no link da minha bio, lá tem vários links para você entrar em contato comigo. Um deles é o WhatsApp. Você vai entrar em contato com o WhatsApp, escrever lá, clicar, vai no meu WhatsApp e fala assim: Adriana, eu quero participar desse próximo grupo. Quando eu fechar as turmas, ninguém mais entra. Neste grupo, você vai aprender a lidar com crise do pânico e ansiedade. Você vai ter o meu e-book que chama Coragem em Meio ao Pânico. São 50 folhas, mais ou menos 50 páginas desse e-book digital, onde lá eu ensino o método IDAI passo a passo. Você vai ter 2 sessões de terapias comigo, uma onde eu vou fazer um mapa emocional e saber aonde na sua vida, em qual área espiritual, familiar, do trabalho, você com você mesma, qual das áreas da sua vida está em desequilíbrio emocional e por isso você está tendo crise de pânico e ansiedade. Você vai olhar para a sua vida e ver as suas emoções, como elas estão num todo. Todas as partes afetam uma outra. Não adianta eu estar muito bem na minha casa, com meu marido e tudo, estar péssima no trabalho, ou com a família, ou comigo mesmo, não ter tempo para nada. E na outra semana, quando eu aplico a sessão de terapia, ou na mesma semana, a primeira sessão é isso. A segunda sessão é uma agenda emocional. E lá eu ensino 10 passos, 10 coisas, tá vendo que não é uma só? 10 formas onde você vai colocar no dia que você vai fazer, que vão modular o seu humor, a sua espiritualidade, a sua vida física, na saúde física, da alimentação, exercício físico, repomos nutrientes que às vezes falta, não nutrientes, né, como que fala, suplementos vitamínicos. Então vamos lá? A respiração é a única função automática do corpo que você pode controlar. Quando você muda o ritmo respiratório, você envia uma mensagem direta para o seu cérebro, e a mensagem é a seguinte: não estamos em perigo. A partir do momento que você controlar a sua respiração, você diz assim: não estamos em perigo. O seu cérebro entende isso, desliga o alarme de medo, de luta e fuga, que parece que você, né, precisa de sobreviver naquela situação, e ele fala: não, ela tá calma. Olha só, a respiração é uma forma física, não mental, não de palavras, de reagir ao medo. E quando você fisicamente faz isso, você manda mensagem pro cérebro: desliga aí a adrenalina, noradrenalina,
a norepinefrina, todos os hormônios, os neurotransmissores que ativam essa angústia, esse medo, essa emoção de imaginar que você está à beira de um colapso, ou ficando doida, ou despersonalizando, ou o que você sente na hora da crise do pânico. Então vamos lá. Respirar fundo, uma paciente até me perguntou, que eu falei no começo, respirar fundo não é a técnica, tá? Aliás, você pode até atrapalhar, por quê? Se você respira fundo, geralmente como que você respira na hora da crise do pânico? Puxa o ar mais rápido, mais fundo, quer dizer, mais demorado, e solta rápido. E puxa de novo, e solta rápido. E puxa mais comprido e solta mais lento, mais curto. Isso aumenta a ansiedade, aumenta a crise do pânico. Mulher, quando tá pra ter a luz, fazer o parto, na hora do parto, é um ritmo assim, mais acelerado. Por quê? Porque ela está em perigo, ela está em atividade de parto. É doloroso, o corpo não quer passar por isso, a mente quer se livrar disso, a dor é muito grande, excruciante, que falo, eu acho. E a respiração é rápida, o batimento cardíaco tá rápido, tá acelerado, para aquele processo acabe logo. Vem as contrações e pronto. Você não tá à beira de ter um parto, apesar de parecer, com tanto medo, com tanto perigo iminente, só que não é de nada, né? Porque na crise do pânico não tem nada perigoso real. Você está num lugar seguro, às vezes na sua casa, dormindo, à noite, andando, no mercado, dirigindo, tudo. A situação em si, ela não é perigosa, você não está correndo um risco de vida iminente. Você vai então fazer ao contrário, você vai puxar o ar pelo nariz, contando até 4. Pode contar até 4, assim, ó, puxando, ó. 1, 2, 3, 4. Segura contando até 3. 3, 2, 1 e solta lentamente contando até 6. Eu estou contando mentalmente, eu não preciso contar em voz alta, porque não dá. Como é que eu respiro e conto em voz alta ao mesmo tempo? Então você vai soltar o ar mais lentamente e mais prolongado, tá? 6 segundos. 6 segundos, devagar, como se você estivesse soprando num canudinho. Porque quando você cria essa barreira, você vai abrir a boca. Você não vai fazer isso, você vai fazer. Quando você tá soprando, você cria um pouco mais de barreira, restrição para o ar sair. E isso faz com que ele saia mais lentamente. O foco aqui é sair o gás carbônico, exalar mais gás carbônico e menos oxigênio. O cérebro não está com falta de oxigênio. E muita oxigenação dá tonturas, náusea, vertigem. Por isso que você tem a sensação que você vai desmaiar, que você vai cair, que você vai cair no meio do público, que vai acontecer alguma coisa. Eu não sei se tá falhando demais, eu não sei o que tá acontecendo, eu só sei que vocês estão em silêncio. Estão em silêncio, estão prestando muita atenção hoje, que eu não tô vendo uma pergunta aqui, a não ser que o negócio ali esteja travado. Então vamos lá. Coloque uma mão, vou ensinar pra vocês, coloque uma mão no peito e outra no abdômen. Põe uma mão em cima do tórax, em cima do seu peito. Vou ensinar quantas. E uma mão em cima da sua barriga. Do abdômen, logo abaixo das costelas, onde está o diafragma. O diafragma é um músculo que está aqui, ó, debaixo da costela. A última costela sua, quando você apertar aqui debaixo da costela, que às vezes até pode estar dolorido, é o músculo do diafragma. Você pode fazer uma massagem assim, ó, debaixo da costela e assim, para você soltar essa musculatura antes de fazer o exercício da respiração, sabe? Solta o ar e aperta aqui assim, para ficar a musculatura mais relaxada e não tensa e não contraída. Você coloca as mãos assim, em cima do peito, em cima da barriga e, na verdade, logo abaixo da costela, né? Bem na barriga, senão, é aqui no diafragma. E ver qual que tá inflando, aumentando, dilatando, inflando. Se for o tórax,
o peito, que você tá enchendo o peito igual pomba, está errado. Por quê? Essa respiração peitoral, torácica, ela é de desespero. Quando a gente tá desesperado, a gente enche aqui, ó, o peito. Ela é superficial, ela não expande os pulmões, ela não traz oxigênio suficiente para o que você tá precisando agora. Não é assim. Você vai inflar a barriga, tá? Você vai sentir a sua mão de baixo que vai movimentar. Então puxa o ar. A barriga encheu. Aqui também enche, mas não é prioridade. Você vai ver que ele enche automaticamente, mas não é ele. É a barriga. Às vezes ele nem enche. Se você fizer certinho, direitinho, você vai ver com o tempo, treinando, você vai ver que aqui nem move. Nem move, não enche. Não, nem vai pra frente. A barriga vai pra frente. Enche a barriga. 1, 2, 3, 4. Segura. 3, 2, 1 e solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas vezes? 10. 10 vezes. Isso dá uns 2 minutos. Não, dá mais. Puxa o ar, contando até 4. Segura. 1, 2, 3 e solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz de novo. É um na sequência do outro, tá? É fazer, aí fazer de novo. Não é descansa e faz, não. Descanse, respira normal e depois faz. Respira normal e depois faz, não. Você vai fazer um atrás do outro durante 2 minutos. Você vai marcar, se quiser, você marca no seu relógio. Por falar nisso, eu vou desligar daqui 10 minutos que eu tenho uma pessoa para atender. Então, 2h51 agora. 2, 3, 4, 5, 6. 6h51 no Brasil. Você vai olhar no relógio e vai falar assim, eu vou fazer essa respiração 10 vezes ou 2 minutos. Um ou outro, tá? Aí você... 1, 2, 3, 4, puxando, né? Segura 1, 2, 3 e uma... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vise, deixa eu te explicar. Isso é para ser feito na hora da crise do pânico, para ativar o sistema parasimpático, que é de calma, segurança e tranquilidade. Enviar uma mensagem para o seu cérebro de está tudo bem. É para fazer na hora do pânico? É. Isso é uma ferramenta para diminuir os sintomas da crise do pânico. Mas você não vai conseguir fazer se você não treinar e deixar para fazer só na hora que você tiver crise do pânico. Tem um rapaz no Brasil muito famoso que eu vi um vídeo dele onde ele estava na academia e ele teve uma crise de pânico bem na academia, dentro da academia. Aí ele foi levado para uma salinha e ele deitou na maca. E lá nessa salinha tinha uma câmera e ele autorizou, óbvio, ele postou no perfil dele. E ele estava deitado nessa cama, onde estava filmando pela câmera, uma maca, né, da academia. E aí a namorada dele tava junto e um amigo dele junto. E ele falava assim, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô dando crise do pânico, me deixa eu morrer não. Ai, eu tô passando mal, gente, isso é ruim demais, eu tô passando muito mal. Aí ele falou assim, eu sei que eu tinha que fazer respiração, a terapeuta já me ensinou que eu tinha que respirar, mas eu não lembro disso, eu não dou conta de fazer. É isso que vai acontecer com você. Gustavo Tubarão, exatamente, o Gustavo Tubarão. Tem um vídeo dele. Esse rapaz mesmo. Não, o Gustavo Tubarão. Ele que mostrou. E como é que você... E como é que você vai fazer se você não treinar? Ele não treinou. Na hora da crise do pânico ele não sabia fazer. Aí eu lembro, ela falou pra mim que eu tinha que fazer a respiração. É igual as pessoas que entram no meu grupo de terapia. Eu tenho um grupo de terapia. Esse grupo é assim, eu abro e ele funciona 30 dias e eu fecho. Porque você não precisa mais do que isso para vencer crise do pânico. Você não, na verdade, eu ensino em 7 dias. Eu te dou 7 dias para você ter todas as ferramentas na sua mão para você vencer o medo de ter crise do pânico e saber o que fazer na hora da crise do pânico. Em 7 áudios, com 7 PDFs, com esse método de 4 passos, eu ensino o que está acontecendo no seu corpo, o que está acontecendo no seu cérebro, o que você tem que fazer. Te dou lá, dia 1, áudio 1, PDF 1. Dia 2, a mesma coisa, até o dia 7. Em 7 dias você tem toda a teoria nas suas mãos. Depois disso, o grupo é aberto para comunicação. Antes ele fica fechado, 7 dias, todo mundo lá dentro.
Só fazendo. Ah, hoje ela me ensinou respiração. Vamos supor. Tem mais coisa. E aí você vai treinar. No outro dia, outra coisa. E aí você vai fazendo. Aí, quando eu abrir o grupo, você pergunta. Ó, eu fiz assim. Todas as pessoas têm melhora. Todas. Todas que fizerem. Todas que colocam em prática. Todas que entendem o funcionamento do corpo, da mente e a parte espiritual sua, que tem a ver também. Sua fé, o seu poder, sua coragem para enfrentar o medo vem de Deus. Sem Deus não somos nada. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. O problema do cristão é achar que Deus vai resolver tudo. E o problema de quem não acredita em Deus é achar que ele sozinho vai resolver tudo. E não vai. Nem você sozinha resolve tudo e nem Deus sozinho vai fazer tudo para você. Tem partes que é nós que precisamos de fazer. Então, às vezes a pessoa vai lá no grupo, no final, e fica assim... Então, sabe o que é? É que eu achei que não ia ter mais crise do pânico, mas eu tô tendo, e aí? E aí que eu não ensinei você a não ter crise do pânico, eu ensinei você ao que fazer na hora da crise do pânico. Sendo que, se você sabe o que fazer com um problema que você tem, no caso, crise do pânico, você vai ter as armaduras, como Deus dá lá, as armaduras em Efésios 4, 9, Efésios 9. Deus dá as armaduras pra gente vencer o inimigo. A parte física, eu te dou as armaduras para você vencer este sintoma de medo. Medo de morrer, medo dos sintomas do coração. Sendo assim, com o passar dos meses e dos dias, você vai perder o medo. Quando você perder o medo, você não tem mais crise do pânico. Porque a crise de pânico é o próprio medo dela. O medo que alimenta o medo. Você para de fazer as coisas e você começa a evitar. Evitar ter os sintomas, evitar sentir essas coisas. Daí você pensa, onde que eu senti? Quando eu saí, aí você não sai mais. Aonde mais? Ah, quando eu fui no mercado, não vai mais no mercado. Quando eu fui dirigir, eu tive uma crise do pânico, não vou mais dirigir. Começa a parar. Tudo assim é que você imaginar que você pode fazer para não ter, você faz. O meu método é assim, o oposto disso. É mesmo que você pegar o carro, você tá indo nessa direção, agora você vai nessa direção. Você vai voltar a direção todinha, porque o meu método é assim, vai lá enfrentar a crise do pânico. Aliás, eu falo para minhas pacientes, né, as pessoas lá do grupo da terapia, quando a gente tá fazendo, depois dos 7 dias, eu falo assim, e agora, embora nos próximos 7 dias pedir para ter crise do pânico, pede pro seu corpo, pede pro seu cérebro, eu quero ter crise do pânico. Porque se eu não tiver, como eu vou colocar o método que a Adriana ensinou em prática? É a mesma coisa de eu te instruir a nadar e você nunca entrar na água ou na piscina. Como você vai saber que o que eu te ensinei funciona? Se você não tiver crise do pânico. Então você tem que ter. Aí você tem, aí você faz o que você já treinou pra fazer. Aí você vence e aí você não tem mais medo. Aí de novo, mais um, aí vai mais fraco, vem menos vezes. Aí, diga-se de passagem, até agora, de todos os grupos que eu tive, o meu método é encorajamento. De todos os grupos, não teve uma que falou que pediu pra crise do pânico vir e ela veio. Eu ainda quero ter essa experiência de alguém lá do grupo falar assim, Adriana, sabe esses 7 dias de desafio que você falou assim, que era para a gente ter crise do pânico? Pois é, eu não tive. Eu tive, quer dizer. Eu quero que a pessoa tenha, ela não tem. Quanto mais medo você tem de uma coisa, mais ela aparece para você. Maior ela fica, mais forte se torna. Quanto mais você enfrentamento com segurança, óbvio. Eu não vou te jogar num mar de tubarão, tá? Fica tranquila. Ah, e o nome do rapaz é Gustavo Tubarão, né? Não vou te jogar de cima de um prédio, apesar de que você parece que tá escutando isso que eu tô falando, mas não é, tá? Não é, calma. Não é traumatizando. Não é te jogando em cima do que você mais teme. Não é assim. É um enfrentamento com plano. Com
com TCC, PNL, todas as técnicas de terapia, tudo que você já ouviu falar, terapia cognitivo comportamental, psiquiatria, tudo, tá tudo ali junto. Físico, mental e espiritual, tudo junto, trabalhando em união, assim, igual você é isso, você acorda, você é isso, você tem, quando você acorda, você tem a sua parte espiritual dentro de você, você tem a sua mente com seus pensamentos e você tem o seu corpo caminhando com você. Um corpo saudável ou doente? Uma mente saudável ou doente? Um lado espiritual fraco ou forte? Mas estão juntos. Você não deixa lá no seu quarto a sua espiritualidade depois que você levanta de uma oração e vai para a rua sem. Você não parou de acreditar em Deus quando você começou a caminhar, a comer, a ir trabalhar. Nunca. Ele vai com você em todos os lugares. Até tem um salmo de Davi que fala assim, de onde eu escondo de Deus? Se eu for na profundezas, Davi estava falando, né? Quem é que pode esconder de Deus? Nas profundezas do mar, lá ele está. Se a pessoa for para a lua de foguete, como já for, Deus está. Aliás, está até mais perto, né? Do trono de Deus lá no céu. Se você fizer, não tem um lugar nesse planeta Terra para as pessoas se esconderem da face de Deus. Ele está em todos os lugares, presente, do seu lado, junto com você, na sintonia, na mente, no poder, em tudo. Sabrina, se você fez eletrocardiograma, ecocardiograma, Holter 24 horas, tomografia computadorizada do tórax, mamografia, ultrassom das mamas bilateral e os médicos não o quê? Não descobre o que você tem, é porque o que você tem não é físico. Você fisicamente está bem. Acham que eu tenho essa dor, vem e passa quando entro na crise do pânico, exatamente. Por quê? Porque você não é desassociada. A gente tem a impressão de que a dor física é separada do emocional, da mente, não é. Se você tem uma crise do pânico e você vai ter dor no peito e o coração disparado, por causa que você é um todo. E essa adrenalina, ela faz efeito físico no corpo também. O sistema imunológico para de funcionar, a respiração fica ofegante, o coração dispara, as mãos ficam geladas, não tem muita circulação de sangue nas mãos e nos pés, podem ficar cianóticos, que é arroxeado. Então, minha filha, é tudo. E os médicos não vão encontrar nada físico, Sabrina, nada. Por quê? E aliás, você fez tudo isso porque você não acredita no médico. E aí, do eletro, você passou pro eco. Do eco, você fez o Holter, porque você tá sentindo fisicamente. É verdade. Mas isso não significa que é uma doença física. São doenças psicossomáticas. São doenças criadas pela mente. Elas só aparecem quando você entra na crise. Saiu da crise, volta tudo ao normal. É igual pressão alta. Muita gente, a pressão altera, ela sobe só na hora da crise. Só na hora do medo. Só na hora que vai no médico. Depois é tudo normal. Isso é o quê? Psicossomático. A mente cria este medo, joga para o corpo e o corpo reage. Como que trata? Tratar a mente, o corpo e o espírito. Os três juntos. Não tem como ser separado. Você vai só no médico, não vai resolver. Não vai resolver. Como que tá a sua vida num todo? O que desencadeou isso? Por que você tá tendo esse problema? Quem é que tá tirando a sua paz e o seu sossego? Você muda as pessoas? Não. Mas como você se comporta em relação a elas? O que mudou na sua vida? O que era bom e agora você não acha mais? Como está o equilíbrio emocional da sua vida? Todas as áreas estão boas? Você gosta da vida que você está levando? Você é feliz? Tem que fazer essas perguntas. Dá uma nota para sua felicidade hoje. Você tem tempo para você mesma? Hobbies e diversões? Tem um bom relacionamento no trabalho? Ah, mas isso é uma vida perfeita. Não, isso não é uma vida perfeita. Não existe vida perfeita. Isso é a vida que eu quero levar. A vida que eu estou levando é do jeito que eu gosto? Se é, para mim está perfeita. Mesmo com as imperfeições. Mesmo eu tendo que lidar com pessoas difíceis. Mesmo que a minha infância foi uma tragédia.
uma desgraça total, porque a palavra desgraça significa que não teve graça. Apesar do que fizeram comigo, eu posso mudar a rota da minha vida. Deus te deu o livre-arbítrio. Você decide o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, os sintomas da crise de pânico, eles são desagradáveis, desconfortáveis. Você corre no médico, quer tirar todas as suas dúvidas e ter certeza que não está acontecendo nada grave. Mas eles não são perigosos. Não precisaria de... Não, depois é bom, tira todas as suas dúvidas. Agora que você tirou todas as suas dúvidas, agora o que você vai fazer? Constrodrite. Olha, Sabrina, os médicos... Muito prazer. Eles vão fazer o que eles podem fazer para ver se encontra a sua dor. E eu vou te dizer uma coisa. As pessoas... vou fechar com isso que eu tenho 5 minutos para atender uma moça. As pessoas, quando nós estamos muito ansiosos e buscando uma resposta para nossa dor física, seja ela no estômago, no coração, alguma parte do corpo, você vai no especialista e ele vai fuçar, e você vai falar... Aí tem outras pessoas que já estão no outro lado da ponta, que tem ansiedade de saúde, que é ansiedade, medo de doença, que elas não querem ir no médico, porque elas já não querem descobrir. Elas evitam o médico, evitam fazer exame, evitam ir no especialista, porque elas têm medo de realmente ter uma doença, mas elas preferem conviver na dúvida do que ter a certeza daquilo, e porque souberam ou descobriram, aí vai ficar doente mesmo. Os dois extremos é prejudicial à saúde. Os dois extremos não faz bem. Porque se você tem algo, um câncer que está desenvolvendo, um mioma que tem que ser tirado, qualquer coisa, e você trata logo no começo, a chance de recuperação é muito maior. Então é bom você descobrir. Agora, o outro extremo, em que você não tem nada, você vai acabar desenvolvendo pelo fato de que a mente cria doenças. A gente acha que as doenças vêm, sei lá de onde a gente acha. Sinceramente, algumas vêm patológicas, vírus e bactérias. Algumas são físicas porque caiu, quebrou, aí realmente você tá doente. Você quebrou o fêmur, não pode andar, aí tem que cicatrizar o osso, ralou, cortou, tudo bem, cirurgia, etc. Agora, outras, ela vem de emoções. Vocês acham que emoções não causam doenças? Causam. Pode até matar com o tempo. Pessoas que ficam tristes demais depois de um luto, que entram numa depressão profunda, depois de 1 ano, 2 anos, o corpo não aguenta. Eu já vi. Você também deve ter visto pessoas que morreram, faleceram, pais, mães, depois de perder um filho, porque a tristeza tomou conta da mente, da vida da pessoa. É como se você fosse alicerçada, o seu alicerce, tá? A sua base é a sua família. Vamos supor que é só a família. Tirou a sua família, aconteceu um acidente de carro, todo mundo morreu, a sua vida acabou. Você não tem mais vida. Aí você não tem vontade de viver. E aí o corpo padece. Quando a mente padece, o corpo padece. Isso aqui é a sua máquina que comanda isso aqui. Se isso aqui tá doente, isso aqui adoece. E vice-versa. Tá? Vice-versa. É recíproco. Não é um e outro, não. É assim, ó. Não é assim só. É assim, assim, assim. Sabe? É mente, corpo, corpo, mente, mente, corpo, corpo, mente, corpo. E o espiritual junto. Então, vocês entenderam? Eu ensinei só essa respiração porque tá ótimo, tá ótimo. Se você fizer isso, nossa, já tá feita na vida, ok? E o negócio que eu copiei aqui não deu certo. Se você fizer isso, tá feita na vida, o que eu quero dizer é o seguinte, você já tem nas suas mãos uma grande solução. Respira. De manhã, de tarde, de noite. Uma das tarefas da agenda emocional é você... Calma, tá, Cláudia? Se a Cláudia estiver aqui, porque da outra vez ela entrou na live e falou assim, Adriana, é nossa sessão de terapia. Eu falei, misericórdia, agora, mulher? E eu tava atrasada. Eu não quero atrasar hoje, tá, Cláudia? Eu vou entrar. Eu não sei se ela tá aqui na live, não. Olha só, a Kelly escreveu assim, ó. Pois esse era o medo que eu alimentava. E foi um desafio de 7 dias com a Adriana que eu consegui sair desse quadro. Tá vendo? Muito obrigada. Muito obrigada.
Eu até hoje sinto aperto no peito e fico preocupada. Pois é. A Cleidiana entra no grupo, tá? Eu já tá aberta a inscrição, vai começar dia 1º de agosto. Entra, porque depois não tem mais vaga e aí já era. Eu choro muito depois das crises, tem problema não, pode chorar, tá? Pode chorar. Chorar faz bem, chorar lava a alma. Chorar, como diziam os poetas, é a linguagem do desabafo, da alma, da dor. É a parte mais profunda do ser humano de expressar a sua dor e a sua angústia através do choro. Não tem problema. Quem falou que não pode chorar? Eu tenho dó de quem fala para homem que o homem não chora. É a pior frase que já inventaram na vida. Você, homem, se tiver na minha live, chore. Não tem problema. Não é vergonhoso. Nunca vai te deixar ser menos homem se você chorar. Chora. Chorar lava a alma. Chorar é bom demais da conta. Sem brincadeira. Chora de alegria, chora de tristeza, chora, filha. Depois se alivia. É alívio. Segurar o choro adoece. Adoece. Panela de pressão que estoura. Explode. Você tá cheia de emoção, quase explodindo, e ainda segurar o choro pra ser forte? Pior besteira que o ser humano faz. Pior bobeira é uma pessoa querer ser forte, esconder os sentimentos, as emoções, engolir o choro e ficar com esse nó na garganta aqui, ó, doendo 2, 3, 4 dias. Que aí vai dar uma gastrite, fibromialgite, um monte de ites. São sapos engolidos, seco, rasgando a garganta. Que isso? Faz isso não. Deus criou o choro para chorarmos. Beijo pra vocês, eu tenho que ir. 1 minuto atrasada, Cláudio. Eita lasqueira. Gente, respira do jeito que eu falei, tá? Terminei aqui minha live no YouTube. Porque é por aqui que eu vou chamar ela agora pra gente fazer a nossa terapia. Se você quiser... O que eu ia falar? Tem dia de manhã que do nada eu começo a chorar. Chora, filho. Pode chorar. Pode chorar. Chora. Quem falou pra você que você não pode chorar? Chora. E depois que você chora? É um alívio. É um alívio. Não sei porque que a gente vira pras crianças e fala, chora não, não chora. Deixa eu chorar, ninguém vai ficar chorando, você não vai ficar chorando. Uma hora o choro acaba, quando acabar a dor, seja emocional, seja física, o choro acaba. Então, chora até acabar. Chore até acabar. Que hora que eu paro de chorar? A hora que acabar. A hora que não tiver mais lágrima, a hora que tiver mais emoção, a hora que não tiver mais vontade, a hora que deu. Aí você... Então melhor. Beijos. Fiquem com Deus, respira do jeito que eu falei. Deixa eu ver o que eu pego aqui. Esse celular, este celular. E vou salvar, tá? Live, óbvio, Leslie. Claro, vou salvar a live. Opa, o que deu o negócio aqui? Vamos salvar, ué. Não. Encerrar o vídeo, encerrar. Mas e aí, ele não vai dar a opção de salvar? Vai. Ocorreu um problema. Que problema que é? Sei lá. Agora, aqui.